Tão interessante quando você vem proposto para fazer uma semente, Deus só fala assim: sua fé, você achou que era grande? Deixa eu botar a tua mulher para ministrar. Ela tem o dom de levar tudo. Mas é porque eu sei que quando Deus nos pede algo grande, é porque Ele está para fazer algo muito maior. Eu já passei por esse frio na barriga, mas o coração ardendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Obrigado, Mateus. Livro de Gênesis. Vou tentar ser um terço do tempo que eu ia gastar aqui, porque eu creio que Deus já falou muito conosco hoje. Livro de Gênesis, você vai abrir no capítulo 6. E vamos ler um versículo só. O versículo de número 20. Gênesis, capítulo 6, versículo de número 20. Diz assim: das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Diga, virão a ti, para os conservares a vida. Amém? Pai, te damos graças, Senhor, neste momento. Eu peço que o Senhor possa ainda continuar ministrando ao nosso coração, debaixo dessa unção tão poderosa, tão profética que estamos neste culto de adoração, de gratidão ao Senhor. Desvenda algo novo também ao nosso coração, através desses minutos que se seguirão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Domingo passado, eu preguei uma mensagem, quem estava aqui, talvez uma das mensagens para mim mais fortes sobre fé, que eu já compartilhei. Porque fé para mim é algo que eu vivo isto, é como o ar que eu respiro, é como... faz parte da minha vida em tudo. Eu não faço nada se não for por fé. Eu não faço nada se eu não tiver convicção de Deus que eu preciso fazer. Às vezes até eu espero um minuto para tomar as decisões contra a minha natureza, porque a minha natureza é extremamente ansiosa. Eu gosto de tomar decisão rápido. Eu às vezes nem leio o final das instruções, eu já apertei o botão. E aí depois, deu errado, né? Eu sou desse jeito, vai que é tua, Tafarel, e quando eu vi, eu já fui. Eu sou assim, mas quando demanda de tomar uma decisão que vai definir algo, às vezes a fé, a natureza da fé, ela vence a natureza da ansiedade na minha vida. Porque se eu não tiver a convicção interna do Espírito de Deus, que é para fazer, eu consigo até mesmo controlar a minha ansiedade. A única coisa, talvez, que controla a minha ansiedade, né? Que graças a Deus ainda não preciso tomar remédio para isso, né? Mas é a fé. Assim como também a fé me leva a tomar decisões quando todos não têm a convicção que possa ser, ou não estão conseguindo ver aquilo que eu estou vendo, e eu avanço, mas com a convicção da fé. Então, as minhas viagens, quando eu tomo decisão de fazer uma viagem, eu só vou viajar se eu tiver a direção de Deus, algo dentro da igreja, um congresso, tudo, um investimento que a igreja vai fazer, um apoio a uma missão como essa. Eu só tomo a decisão se eu tiver a convicção de Deus de fazê-lo. Se eu não tiver a convicção de Deus, se eu tiver aquele sentimento, uma vez eu ouvi um pastor falar isso, eu achei muito interessante, o sentimento de lavar os pés sem tirar as meias. Eu não sei que sentimento é esse, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. É o sentimento que algo está errado, né? Que algo não está que algo não está confortável.
Quando a gente tem esse sentimento que algo está errado, algo está fora, então você não deve andar. É porque você ainda não tem a substância, você não tem a confirmação, você não tem a fé. Mas a partir do momento em que você tem a substância, você deve agir. Você deve agir sem demora, porque a fé, ela apressa as coisas. A fé faz com que você alcance algo na sua vida em 1 ano, que talvez naturalmente você demoraria 20 anos, ou quem sabe numa vida inteira não alcançaria. Assim são aqueles que vivem pela fé. A Bíblia diz que o justo deve viver pela fé. E a Bíblia também diz que Deus deve encontrar em nós fé, porque o que agrada a Deus é a fé no nosso coração. Assim que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é abençoador daqueles que o buscam. Então, fé é pré-requisito para viver nessa vida. Fé é pré-requisito para alcançar as promessas de Deus. E se você não quer ouvir de fé, mude de igreja, porque essa é a minha natureza, e eu vou pregar sobre fé, eu vivo sobre fé, e a minha vida é fé, e tudo que eu alcancei pela fé, eu tenho até hoje, e aquilo que eu alcancei sem fé, eu já perdi. Que foi aquilo que eu alcancei na força do braço, e Deus não estava no projeto, não é? Bom, hoje eu vou falar de fé, porque nós estamos no projeto de vida. Mas eu não vou falar de uma fé que move as coisas, mas eu vou falar de uma fé que atrai as coisas. Uma fé que atrai as coisas para a nossa vida. Como um imã, como um poderoso imã que, colocado dentro de nós, vai atrair de outros continentes, de outros estados, de outras dimensões, se nós queremos falar assim, tudo o que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus. A fé, quando ela é acionada, ela se transforma em um poderoso imã que atrai pessoas que têm a ver com o projeto de Deus na nossa vida. Atrai recursos financeiros que têm a ver com o cumprimento do projeto de Deus. Atrai ferramentas, atrai tudo o que for necessário atrair, mas não atrai por atrair, atrai para o cumprimento de um propósito. Não é como talvez você já ouviu em alguns livros e até mesmo naquele filme que ficou muito famoso, O Segredo, né? Quem já viu, ali tem coisas muito interessantes, porque se parece muito com a fé. Ali é colocado como a lei da atração, quem não viu, né? Mas ali tem uma visão muito humanista, onde o homem pode atrair somente com seus pensamentos positivos e tudo isto, e exclui Deus do processo. A fé usa essa metodologia, mas por que ela atrai? Ela atrai para o cumprimento de uma promessa. E todo cumprimento de promessa, em primeira instância, glorifica ao Deus que fez a promessa. Amém? Dá uma puxadinha depois aqui, que eu quero de vez em quando dar uma olhadinha para o pessoal que está aqui. Amém? Porque eu gosto de ver se não tem alguém dormindo. Quando começa a pescar, eu já sei que é hora de parar de pregar, né? Então, gente, a fé atrai. Ela tem uma lei nela mesmo, de atrair, mas não atrair por atrair, atrair para o cumprimento da promessa. Quando Deus te promete algo, e aquela promessa se cumpre, o primeiro a ser glorificado nisto é Deus. Sabe quando você não tem condição de ter algo, uma casa, uma empresa, ou uma família, e de repente Deus entra na sua vida, transforma a sua vida e te faz uma promessa e te dá algo. As pessoas que estão de fora, que te conheciam antes, dizem assim: ela, nunca pensei que ela poderia chegar nessa posição. Ele,
Mas seria o último que eu pensaria que poderia ser dono dessa empresa. Que? Está morando naquele lugar? Quem te viu, quem te vê, hein? Sabe quando as pessoas olham e dizem assim, eu tenho certeza que não é capacidade dele. Eu tenho certeza que, porque eu conheço de onde ele vem. Eu sei que ele não tem capacidade. Em última instância, eles vão chegar, só pode ser o Deus deles. Quando eles olhavam para o povo que saiu do Egito, que era um grupo de escravos que não tinham treinamento militar, esfomeados, depois de 400 anos de escravidão, e caminhando agora durante 40 anos em um deserto, e chegando diante de cidades fortificadas, aquele povo não tinha medo nenhum. Ora, quem é que vem aí nos ameaçar? Um bando de miseráveis, ex-escravos, cabeça de escravo, um bando de miseráveis que nem exército tem, nunca foram treinados nas artes militares. Quem é o líder deles? É um ex-militar chamado Moisés, que conduziu eles por muito tempo, mas nem isso eles têm, porque morreu agora. Não está mais lá, agora quem está é um rapaz que andava com ele, que chama Josué. Mas então por que nós vamos ter medo deles? Nós conhecemos, são uns bandos de nada. Mas tem algumas coisas estranhas com eles. Como assim? O maior exército do mundo sucumbiu afogado. Quando eles passaram no mar, e eles foram passar, e o mar fechou sobre eles. Para isso aí foi sorte. Não, foi um erro estratégico militar, mas mesmo assim, mas agora não tem mar entre nós. Mas só que assim, eles não morreram no deserto. Nunca se viu uma nação passar um deserto inteiro, 40 anos, e não morrer. Eles não plantam, não colhem. Como é que eles tiveram comida para esse tempo todo? Começou a complicar. O que tem de diferente neles? E agora, fica tranquilo, para eles entrar aqui vão ter que derrubar Jericó. Jericó é a porta de entrada. Ninguém nunca conseguiu ultrapassar as muralhas de Jericó. Imagina quando chegou a notícia que as muralhas de Jericó ruíram. Já não era eles. É o Deus deles. É o Deus deles que, através da fé, Josué, circula e as muralhas ruirão. Josué creu, circulou e as muralhas ruíram. O Deus deles os fez conquistar Jericó. O Deus deles os fez alcançar esta empresa. O Deus deles os fez ter essa família. O Deus dela fez dela se transformar nessa mulher de sucesso. O Deus dele fez ele ser esse homem de sucesso. O Deus dele fez com que a lei mudasse e ele pudesse ser um cidadão deste país. O Deus dela fez com que ela pudesse alcançar. Não é a sua capacidade, mas é o seu Deus. É glorificado, mas tem um detalhe aí. Através da fé que você colocou nele. Se Josué não circulasse as muralhas, Deus levantaria outra pessoa. Elas iam cair, mas Deus teria que levantar outra pessoa que cresce e fizesse aquela loucura. Estão comigo aqui? Então eu quero aqui rapidamente passar para você, porque nós estamos para agora colocar o nosso projeto de vida. Espero que você não tenha colocado ali, porque ele tem que ficar contigo. E aqui eu escrevi os meus projetos. E nós vamos precisar usar fé nesses projetos. Colocar esse ingrediente. A nossa oferta memorial já está ali. E ela vai produzir uma grande colheita na nossa vida. Mas agora demanda também um outro ingrediente. Uma fé ativa. Uma fé poderosa. Uma fé que não se encovarda. Uma fé que não retrocede. Uma fé que nos leva a crer mesmo quando a gente está morrendo de medo por dentro. Mas que nos impulsiona a ir à frente, a avançar.
Agora, é importante a gente ter essa convicção que a fé, ela tem a característica de atrair as coisas. Veja bem, Deus fala para Noé, Noé, faz uma arca, faz um grande barco. Eu não vou pregar muito tempo sobre Noé, porque você conhece a história toda. Um barco num lugar onde nunca choveu, um lugar onde não tinha rio, dizendo que a terra estava pervertida e Deus ia destruir a terra, toda a humanidade, através de um dilúvio de águas. Ele acredita em Deus. Ele tanto acredita em Deus que ele envolve a vida dele, todos os recursos dele nesse projeto. Envolve a família dele nesse projeto. Agora, que interessante, ele gasta todo o tempo fazendo esse barco. As medidas é dado por Deus, as medidas são dadas por Deus. Deus vai te dar as medidas para você alcançar cada projeto que você colocar aqui. Vai em tal lugar, vai para tal estado, fala com fulano de tal. Olha, hoje você acorda mais cedo, você escreve isto, coloca na internet. Olha, agora você contrata Beltrano, Ciclano. Deus vai te dar as medidas para cada um desses projetos, ok? Isto é o que nós temos que fazer. Isto são as instruções. Sempre tem instruções, não basta dizer que tem fé. Tem que ouvir as instruções e obedecer, por mais que não faça sentido, por mais que você não se sinta capaz. Eu fazer um barco, eu nunca vi um barco, mas vou te dar as instruções, é quase que montar um quebra-cabeça, vou te mostrar, vou te dar a imagem do barco. Você nunca viu, mas eu vou te mostrar, monta aqui, começa por aqui, o tamanho vai ser assim. E olha só, ele se envolve em obedecer às instruções, mas aí algo começa a acontecer. Havia um propósito para esse barco. Qual era o propósito? Preservação da vida. Diga, preservação da vida. O barco não era para passeio, não era para ir para o Caribe, não era para ter restaurantes, maravilhosos, não era para desfrute. O barco tinha um propósito: preservação da vida. E de qual vida? Toda vida existente sobre a terra, vida humana e vida animal. Toda vida existente. Vida humana, ele e a sua família. E a vida animal? Todos os bichos, aves, répteis, anfíbios, um casal de cada. Está ali, nós lemos o texto. Diz que ele demorou muitos anos construindo. Mas não fala o texto que ele foi atrás desses animais. Que virou um Indiana Jones da época. E que saiu caçando a onça, agora preciso de uma fêmea, agora preciso de um macho. Não, ele construiu a arca. E eu fico imaginando, quando ele começa a construir a arca, quando ele começa a agir por fé, Deus ativa a lei da atração da fé. E começa a falar com animais em outros continentes, porque nem todos os animais estavam na região dele. E começam a viajar esses animais, sendo atraídos para um lugar que eles não sabem. Eu acho que Deus falou com alguns animais exatamente como ele falou com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu acho que Deus falou a mesma coisa para um casal de elefantes que estava lá na África, para um casal de onças, para um casal de... sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus, o senhor tem certeza? Tenho, vai. E a tartaruga? Sai primeiro. Falou primeiro com ela. Deus é inteligente. Ele sabe a velocidade de cada um. E ainda alguns viajaram, tiveram crias, e falaram, a nossa viagem não terminou. Deus diz que é para continuar. Papai, não sei se chega lá, mas você vai. E os filhos continuaram. E quem sabe esses filhos também tiveram filhos. E disseram, vovô saiu de longe. Papai seguiu com vocês. Não nos faltou nada. Veja que Deus sempre nos livrou nessa viagem louca.
de todos os predadores, não nos faltou comida, o anjo do Senhor está com cada casal. Eu creio que Deus destacou um anjo com cada casal para guardá-los, para ter certeza que eles chegassem lá. Quando você se empenha em fé, Deus destaca anjos para trazerem pessoas, para começarem a caminhar em direção a você, porque elas têm chaves para entregar, elas destacam situações para caminhar em direção a você, porque elas no momento certo, no momento de Deus, vão conectar a você e desvendar o cumprimento da promessa. Amém? Eu amo liberar uma palavra profética para quem quer casar. Geralmente quem já tem assim os seus mais de 25 anos. Porque geralmente Deus me revela assim: eis que o teu escolhido vive. E já anda sobre a face da terra. Eu tenho essa revelação. É só crer que ele começa a ser atraído antes de ver os seus olhos. Ele é atraído pela sua fé. Em segundo lugar, pelos seus olhos. Amém? Então, esses animais, eu imagino que alguns chegaram antes. Chegaram, olharam, viram a construção de um barco. Falta muito. Só para dizer que estão por aqui. Aonde que eles ficaram? Você imagina o zoológico que virou em volta daquela arca? Porque a Bíblia diz que foi em um momento que a porta foi aberta e todos entraram. A gente não fica imaginando isso, né? Você imagina a bicharada. Moisés, nós vamos acampar nessa região que a gente é maiorzão, tá? Eles tinham que construir a arca e ainda ajudar a comida dos animais. Será que era eles que ajudavam a comida dos animais? Ou será que os anjos supriam a necessidade daqueles animais? Porque nem todos tinham a comida que precisavam naquela região. Mas é algo milagroso. Quem sabe teve animais ali que chegou e teve que esperar ainda mais 5 anos para chegar o dilúvio. E ficou 5 anos ali do lado. E aí? Mais 4 anos, beleza? Estão por aqui, tá? Já chegamos. E o anjo vinha, hoje está chegando uma comitiva de girafa. Um casal de girafa, um casal de hipopótamo e um casal de... Vai organizando aí. Gente, é uma loucura a gente pensar nisso. Vocês acreditam que isso é verdade? Isso aconteceu literalmente? Mas não é loucura? Então, há impossíveis para Deus na fé? Se Ele manteve um zoológico inteiro, o zoológico mais completo do mundo, não existe zoológico hoje na face da terra, com toda a tecnologia, que tenha um casal de cada animal do mundo. Deus inaugurou um assim, em volta da arca. Porque quando abriu, todos entraram dentro dessa arca. Então, eu quero dizer para você que nós vamos precisar usar a lei da atração, da fé. Crermos. E quando a gente crê, as coisas já começam a viajar. O dinheiro já começa a ser contado para ser enviado para a gente. Não para a gente, mas para o projeto que Deus nos colocou. As pessoas certas já estão começando a se encaminhar para a nossa direção. É assim que acontece, nós temos que crer nisto. Tem um pastor que o Senhor levou esse ano, talvez um dos pastores mais polêmicos do nosso século, chamado reverendo Pon Yong-Shu, coreano. Ele começou o seu ministério ainda muito novo, numa época em que a Coreia tinha acabado de sair da guerra, miserável, país miserável, fome, e ele era budista. E aí está ele, a foto dele. Era budista. E aos 17 anos ele teve uma doença,
e foi curado por Jesus. Ouviu de um missionário americano a respeito de Jesus e foi curado. E ali ele se converteu. E começou, foi para fazer o seminário, começou a ministrar, a pastorear, uma igreja com 7 pessoas, um bairro muito pobre, numa Coreia muito pobre, muito arrasada pela guerra. E ele pregando e vendo muitas coisas de Deus, mas muitas vezes passando até necessidades de fome. E chegou um momento que ele dizia: Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nós somos filhos do rei. A Bíblia diz que tu és o Deus da abundância. Eu vejo aqui Abraão prosperando, eu vejo aqui Jacó prosperando, eu vejo aqui todos os homens passaram por adversidades, mas não viveram uma vida inteira de adversidades. Eu vejo a prosperidade. Tem algo que não está certo. E ele dormia num quarto que não tinha cama, não tinha nada, ele dormia no chão. Não tinha. O sonho dele era ter uma escrivaninha para escrever as coisas. O sonho dele era poder não ter que caminhar tanto para ir aonde ele pregava, ter uma bicicleta e ter uma cadeira para poder sentar. Ele nem fala da cama, porque ele dormia na esteira, uma esteira no chão. E aí ele diz: Deus, eu creio que o Senhor pode me dar isto. E ele fez uma oração, diz: Deus, me dá uma escrivaninha, me dá uma cadeira e me dá uma bicicleta. E ele tomou posse pela fé daquilo e começou a esperar e disse: o Senhor é o Deus da prosperidade, eu creio que o Senhor pode me abençoar. Passou 1 mês, passou 2 meses, nada aconteceu, passou 3 meses, nada aconteceu, passou 4 meses, e essa experiência mudou a vida de Pan Yong-shu. Depois ele muda o nome dele, porque na verdade era Yong-shu o nome dele. Ele botou Paul lá na frente para poder falar com os ocidentais. E depois ele muda para David Yong-shu. Mas o fato é que nada aconteceu. Passou 6 meses, ele uma dificuldade terrível. De novo, passando, ele disse: Senhor, a fé não funciona. Eu lhe pedi. Será que o Senhor quer que a gente seja miserável? E ele sente o Espírito de Deus falando com ele: mas você me pediu, mas tem tantas bicicletas, tem tantas escrivaninhas, que tipo de escrivaninha você quer? Que tipo de bicicleta você quer? É óbvio que preste atenção, eu quero compartilhar isso com vocês, essa é uma experiência dele, amém? Vamos ouvir a experiência dele. Não é uma teologia aqui, mas tem um princípio que a gente tem que aprender. Você não me disse qual, você não foi específico. E ele disse: preciso ser específico. Seja específico. Aí ele lembrou que existia a bicicleta coreana, era muito fraquinha. E as melhores bicicletas eram as bicicletas americanas, que eram mais robustas e aguentavam mais. E que as escrivaninhas de mogno, lá de um lugar da Ásia, eram as melhores escrivaninhas, porque eram mais firmes. E aí ele pediu: eu quero uma escrivaninha de mogno desse lugar da Ásia, e eu quero uma bicicleta americana, e eu quero uma cadeira assim. E ele foi específico com Deus. E ele disse que naquela oração que ele foi específico, algo aconteceu dentro dele, que ele se sentiu como uma substância, como ele já tivesse aquilo. E ele conseguiu visualizar a bicicleta, visualizar a escrivaninha, porque ele teve que descrever como era. Então ele viu, e ele disse que sentiu uma alegria. Bom, passado alguns dias, ele chega no domingo, ele está pregando, ele diz: gente, e ele falando sobre fé, e ele falando: olha, eu já alcancei em Deus uma bicicleta, eu já alcancei em Deus uma escrivaninha, e todos sabiam que ele era miserável, e quando ele sai dali, ele termina o culto, 3 pessoas levantam, 3 jovens, e ele, sem ele esperar, diz: pastor, que tremendo o seu testemunho, nós queremos ver a sua bicicleta, e queremos ver a escrivaninha, vamos lá, porque todos sabiam que ele era miserável. E ele diz: Deus, agora eu estou frito, o Senhor tem que me ajudar. E ele vai indo: vamos lá então, vou mostrar para vocês, e Deus me dá algo, me fala alguma coisa. E quando ele chega lá, na casa dele, que ele morava num quarto, num barraco, não sei o que era, ele diz: vocês estão preparados para ver? Ele fala: sim, então entrem aqui. E aí, eles entraram e começaram a procurar, e estava tudo vazio. Você está brincando conosco? Você mentiu? Ele disse:
eu vou responder, se você me responder algumas perguntas. Falou para um dos rapazes, era um outro pastor. Quanto tempo você ficou no ventre da sua mãe, antes de você nascer? Aí ele disse, eu nasci com 9 meses. Você não existia? Bom, você já sabe o que ele queria chegar. E ele trouxe essa explicação. Assim é a minha bicicleta, assim, ela já existe, mas demora um tempo para se manifestar. Bom, eu estou falando isso para vocês porque exatamente alguns meses depois, isso está num livro que ele chama Quarta Dimensão, talvez vocês já leram. Alguns meses depois, um casal de americanos volta para os Estados Unidos, missionário, e chega até ele e diz, olha, nós não temos o que fazer com essa bicicleta americana, queremos dar para você. Entrega uma bicicleta americana para ele. E eles tinham também uma escrivaninha de mogno da região, entrega a escrivaninha de mogno, e ele ganha uma cadeira, como ele pediu, de uma outra fonte. E as 3 coisas acontecem exatamente alguns dias depois daquilo. Sabe o que é isto? É que quando você crê, você atrai aquilo, mas de acordo com o propósito de Deus. Ele queria a bicicleta para o ministério, ele queria a escrivaninha para escrever os seus livros. Mas aquele princípio mudou a forma dele lidar com a fé e com Deus. Ele começou a ver que, eu falei na semana passada, não foi algo tolo de Jesus dizer para um cego, o que queres que eu te faça? O cego teve que ser específico, eu quero ver. E a especificidade, aquele desejo manifesto, fez com que o milagre acontecesse. Deus nos mostra que nós precisamos ter essa substância, porque quando nós temos essa substância, não adianta colocar aqui, se nós não conseguimos enxergar isto, nós não vamos ativar este poder sobrenatural de Deus, de atrair para as nossas vidas, conforme o propósito dEle. Será somente um poço desse que a gente joga uma moedinha e faz 3 desejos. E Deus não é um mago de 3 desejos. Deus é um Deus que cumpre propósito. Se você não sabe, mas até isto que você escreveu aqui, não veio de você, veio de Deus para você escrever, porque é dele que nasce o desejo, é dele que nasce a visão, e ele bota em você, e você coloca aqui, e ele te ajuda a gerar fé, para que ele seja glorificado na sua vida. E eu quero terminar aqui, porque eu poderia passar muito tempo mostrando muitas coisas, mas nós já ouvimos muito da palavra de Deus hoje, dizendo que é mais difícil Deus mudar a nossa mente do que fazer um milagre. O grande trabalho de Deus na nossa vida é mudar a nossa mente, é nos fazer crer que é possível. Porque para Ele é o fazedor de milagres. Na verdade, Deus, Ele não precisa de nós. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Se Ele quisesse, Ele fazia qualquer coisa. Ele não precisaria de Josué, Ele não precisaria de Moisés, Ele não precisaria de nenhum homem para fazer nada sobre a terra. Ele é Deus. O próprio Jesus foi como é que fala? Confrontado com isto. Se tu és Deus, salva-te a ti mesmo. Ele não foi? E ele fala, se Deus desejasse, Ele mandaria aqui um anjo, e resolvia o problema. Ele não precisaria. Um anjo resolveria o problema de todo o Império Romano. Não tem exército que pode destruir. Deus faz como Ele quer, quando Ele quer. Mas Deus quis fazer através do homem, para mostrar a grandeza dEle, e mostrar que aquilo que Ele fez, Ele não vai jogar fora. É perfeito,
como ele disse quando fez o homem, eis que é muito bom. Deus quer fazer através de nós. Deus quer ganhar as pessoas através de nós. Se não seria muito mais fácil, gente? Não, sinceramente, nós somos muito ruins evangelistas. Imagina se um anjo aparecesse para cada pessoa, assim que sentasse do lado da cama. Oi, eu sou o anjo, e eu quero correr. Corre não, sou o anjo. Olha aqui, ó. Tchum, tipo uma fada. Aqueles negócios de Disney. Assim, ó. Para de pecar. Aceita Jesus. Quer ver só como você vai ficar bonito? Deixa eu te mostrar aqui. Olha como é que a sua vida vai ser. Mostra num filme. Pô, aparece aqui. Oh, vou aceitar Jesus. Gente, os anjos fariam um trabalho maravilhoso. Deus poderia fazer como Ele quisesse, mas Ele quer fazer através de nós. Seres imperfeitos. Seres que prometem ser fiel a Deus agora e durante a semana já estão fazendo como Pedro, nem conheço esse cara. Mas que, mesmo com as imperfeições, sabem que precisam dEle e amam a Ele. E Ele morreu por nós assim, imperfeitos. Mas é difícil Ele mudar a nossa mentalidade. Quando Ele chega então em Juízes para Gideão, e a Bíblia diz que todas as vezes que Israel plantava, os midianitas e os povos do norte vinham e roubavam Israel, por anos seguidos. Isso enfraqueceu a nação e as finanças da nação de uma maneira que eles nem em casa mais moravam em cavernas. Virou um povo miserável. Mas o pior que eles roubaram da nação não foi as finanças, preste atenção aqui em mim. O que eles roubaram da nação, o mais precioso que eles roubaram de Israel não foi as finanças. O mais precioso que eles roubaram da nação foi a autoestima. Eles se achavam miseráveis, eles se achavam mendigos, moravam em cavernas, só lamentavam e lembravam de uma vez, de uma época, de uma nação que era próspera. Mas agora não era mais a realidade deles. 7 anos seguidos de luta, 7 anos de situações faz com que a gente tenha uma mentalidade caída. E a gente não acredita que possa mais. Gideão não era diferente, mesmo sendo jovens. Viu toda aquela situação. Quando chega o anjo, e olha que não era um homem, um anjo. Olha o que é uma mentalidade. Gideão, homem valente. Quem? Eu? Ó dedinho. Eu não. Eu sou o mais pobre, da família mais pobre, de uma nação mais pobre. Eu sou a mosca da cacaca do cavalo do bandido. Tu vai mudar esta situação. Tu vai virar esta situação. E você vai ver que no livro de Juízes, a maior parte dessa história é o trabalho de Deus mudando a mente de Gideão. Gideão, eu sou contigo. Mas então o que é feito das coisas que aconteciam e não acontece mais? Se tu é comigo, por que não estamos assim? Ele não conseguia crer. A mente dele já estava cauterizada em uma miséria. Ele era o fracassado. E se alguém dissesse para ele, tu és o vitorioso, ele não conseguia crer, ele já estava com a camisa do fracassado. E não era ele sozinho, era uma nação com a camisa, porque é difícil quando a gente está em um lugar onde aquela cultura já entrou em nós. O que eu mais vejo aqui quando chega, não, tu é imigrante, tu não pode. Não, você nem fala inglês. Não, você não tem documento.
Ah, não, que? Você está chegando agora, já quer sentar na janela. Eu não estou dizendo que nós temos que ser arrogantes, mas nós temos que cuidar para a cultura da impossibilidade não cauterizar o sobrenatural de Deus na nossa vida. E não é daqui não, todos os lugares tem. Deus trabalha um tempo enorme para mudar isto. E daí Gideão disse, eu vou colocar um negócio molhado lá, se amanhecer seco, eu vou começar a crer que tu é poderoso para fazer. E ele faz, amanhece seco. É porque não choveu. Agora eu vou colocar molhado, se amanhecer, eu vou colocar seco, se amanhecer molhado, é porque é o Senhor. E ele faz todos os testes, e Deus tem paciência com ele. Sabe por que Deus tem paciência? Porque não era falta de fé, era uma mentalidade cauterizada na derrota. Não adianta você ter fé se a sua mentalidade está cauterizada na impossibilidade. A fé religiosa não muda a sua vida, se você não mudar a sua mente. Romanos diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Começa, se você vai comprar uma casa, começa a visitar as casas. Pastor, eu não tenho dinheiro. Ei, eu estou mostrando uma técnica para renovar a mente. Vai lá, entra na casa, sente o cheiro, fala que é meu habitat. Se você vai comprar um carro, vai na concessionária, entra no carro, mas eu ainda não tenho. Entra no carro, senta, vai se acostumando com aquilo, a sua mente precisa se acostumar com aquilo. Se você vai casar, começa a perceber qual é o tipo da esposa que você vai ter, né? Porque sair com ela não é se acostumar. Mas qual é a característica dela? Aonde você vai casar? Aonde você vai morar? Quantos filhos você vai ter? Qual é o tipo de pessoa? Visualiza isto. Se você vai ter uma empresa, visita a empresa que é bem sucedida nessa área, vai lá. Se puder, trabalhe até para essa empresa, para ver como é que eles fazem. Não trabalha pelo salário, trabalha pela oportunidade. Trabalha com os olhos abertos. Eu lembro que eu trouxe uma vez aqui, eu e a pastora Adriana, um grupo de adolescentes, de jovens, que nós chamamos de Espia do Futuro. Fomos do Brasil para cá. E é claro que eles amaram, eles foram na Disney, e claro que isso tudo deixa tudo lindo, né, maravilhoso, mas dentro do ônibus eu falei para eles, olha gente, vocês estão vendo tudo lindo aqui, os Estados Unidos, tal, uma roupinha de marca, uma camisa, nem lembro qual era a marca famosa da época, que você compra aqui, compra ali, é barato e tal, para eles naquela época o dólar estava quase R$1 por $2, era coisa barata. Mas olha só, se você comprar uma camisa, daqui 5, 6 meses a camisa vai embora. Mas se você tiver uma ideia nesse país, você pode mudar a sua vida. Olha como é que eles fazem o negócio, olha como eles vendem, olha como eles são, olha. E muitos deles começaram a olhar e hoje são empresários no Brasil. Porque viram coisas aqui na América que transformou o negócio deles lá. Deus precisa que nós começamos a trabalhar com os olhos abertos. E começamos a sonhar grande, e uma fé grande. Eu quero que você fique em pé nesse momento.